Terceiro dia do Congresso American Heart de Cardiologia. Eduardo Lapa aqui com vocês e... Fernando Figuinha. Último dia aqui do Congresso American Heart. Como sempre, a gente trouxe aqui rapidinho para você, 10, 15 minutinhos, os principais trabalhos apresentados no dia. E o primeiro trabalho que a gente vai trazer é um trabalho especial, né, com DNA brasileiro. Foi um trabalho chamado SARA e que foi apresentado logo no comecinho do dia por... Marcelo Bonato, de um centro de Curitiba, que trouxe esse trabalho super relevante que a gente vai discutir agora. Trabalho com vários outros autores, do INCOL, etc. Trabalho muito interessante. Cardiologia vem crescendo muito aí nos últimos anos, né? Cada vez mais o cardiologista está ciente de que certas medicações, como por exemplo os antracíclicos, que são usados para tratamento de câncer, podem causar dano cardíaco, primeiro ponto. Segundo ponto, cada vez mais cardiologistas cientes de que esses pacientes oncológicos, né, que vão receber certos tipos de tratamento cardiotóxico, têm que ser vigiados de perto, né, muitas vezes com eco, com strain, dosagem de troponina ultrassensível, BNP, etc. A grande questão que fica é, estou acompanhando um paciente desse, por exemplo, câncer de mama, subiu troponina ultrassensível, o que é que eu faço com esse paciente? Né? O que é que eu posso fazer para evitar que esse paciente progrida, por exemplo, para uma insuficiência cardíaca? E é justamente sobre isso que esse trial fala, né, Figueiredo? O que é que aconteceu no trial? Eles pegaram ali pacientes, né? A gente vai entrar em detalhes nos números certinho, mas pouco mais de 100 pacientes de um único centro lá do Brasil, que estavam recebendo antracíclicos, a grande maioria com câncer de mama, e esses pacientes que estavam sendo acompanhados ali com dosagem de troponina, etc., apresentavam aumento de troponina ultrassensível, mostrando já algum grau de dano cardíaco. A partir daí, o que é que foi feito, o que é que se observou, Figueiredo? Então, a partir daí, era um paciente de alto risco, então, né, que já tinha uma elevação de troponina. Eles randomizaram os pacientes para utilizar sacubitril valsartana até dose limite, né, de 97 a 103 duas vezes por dia, ou placebo. Então, foi um estudo randomizado, duplo cego. E eles avaliaram como desfecho primário uma mudança no strain longitudinal global. Era uma queda de pelo menos 15% do strain longitudinal global. E houve uma redução de risco de 77% dessa queda do strain com quem estava utilizando sacubitril valsartana comparado com quem estava usando placebo. Então, sugerindo aí um efeito cardioprotetor do sacubitril valsartana. Interessante, para quem não está acostumado, né? A principal forma da gente medir a função sistólica do ventrículo esquerdo no eco, você está acostumado, é a fração de ejeção. O problema é que a fração de ejeção, muitas vezes, ela vai cair tardiamente nesse cenário de cardio-oncologia, cardiotoxicidade, né? E a gente tem marcadores mais precoces que medem a função sistólica do VE e que se alteram de forma mais precoce. O strain longitudinal global talvez seja o mais conhecido, né? Não é um método que está disponível em todos os cantos, mas cada vez mais está disponível nos grandes centros. E como o Figuinha falou, muitas vezes você tem uma queda ali, né, de 10, 15, 20% do strain longitudinal global e a fração de ejeção ainda está no limite da normalidade, então você tem um método mais sensível. Bem interessante, eles colocaram esse cutoff de queda de 15%, né, do strain longitudinal global e teve uma baita redução, né, basicamente a cada 6 pacientes tratados, né, arredondando, você evitava um desfecho desse. A grande questão, né, Figuinha, isso daí é o primeiro estudo que mostra, né, esse benefício com sacubitril valsartana nesse cenário, né. Ele avaliou um surrogate endpoint, né, uma alteração de exame de imagem, né, não foi desfecho clínico propriamente dito, mas agora abre uma grande avenida aí para ser explorado, né, essa intervenção nesse cenário e ver se isso vai trazer benefícios também em relação ao desfecho clínico, inclusive, né? Sim. A gente tem outros trabalhos que estão rolando aí, então está programado para sair em 2025 o resultado do PRADA-2, que é um outro estudo com sacubitril valsartana também. O Mainstream, que vai sair em 2027 também, com mais 400 pacientes. Então a gente vai ter muitos estudos saindo que vai reforçar aí e mostrar para a gente realmente qual que é o papel do sacubitril valsartana, se ele realmente tem esse efeito cardioprotetor para o paciente que vai usar a quimioterapia, né? Mais uma vez, congratulações não só para a Marcele, mas para todos os autores. Sempre muito bom a gente ver autores brasileiros nos palcos dos principais congressos internacionais aí de cardiologia, produzindo evidência de qualidade. Beleza, esse foi o primeiro trabalho. Indo agora para o segundo trabalho, permanecendo ainda em insuficiência cardíaca, mas aí já indo para uma insuficiência cardíaca mais grave, né, Figueiredo? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%, paciente sintomático, assim por diante. Vê, se a gente voltar lá para 1999, a gente já tinha evidência lá através do estudo RAILS, que pacientes que recebiam espironolactona, nesse contexto de seco fração de ejeção reduzida, tinham uma baita redução de mortalidade de 30% de diminuição de risco de morte. Mas, como qualquer medicação, ela só vai trazer benefício se ela for usada, correto? Exatamente.
E o que a gente sabe que não só com espirono, mas eplerenone, enfim, antagonista mineralocorticoide de forma geral, existe o risco do paciente fazer hipercalemia e muitas vezes o médico termina retirando a medicação porque o paciente recorrentemente está subindo o potássio, e aí óbvio, né, há o risco de medo de arritmia, né, o medo do risco de arritmia. O que é que a gente poderia fazer para controlar essa hipercalemia? Tem várias alternativas. Uma alternativa farmacológica mais recente é o ciclo silicato de zircônio. O pessoal devia fazer os nomes mais fáceis, né? Mas tudo bem. Que é o Lokelma, né? O nome comercial sem conflito de interesse. E aí, será que se eu usar essa medicação em pacientes que têm hipercalemia com espirono ou risco, né, aumentado de ter hipercalemia, será que eu consigo otimizar melhor o tratamento? Foi isso que foi visto no trial Realize-K, que foi apresentado agora há pouco aqui no Congresso. E aí o que eles faziam, Figueiredo? Eles pegavam ali pacientes, né, que tinham IC com fracionação reduzida, que já tinham feito hipercalemia ou que tinham risco aumentado de fazer hipercalemia, né? E aí eles dividiam para placebo ou para usar, né, o Lokelma. E o objetivo era, ao final do estudo, ver quantos pacientes estavam com dose alvo de espirono, né, de 25 miligramas para cima, né, ou seja, 25 ou 50 miligramas. O que é que foi observado no trabalho? O resultado foi positivo. O uso da medicação conseguiu fazer com que os pacientes atingissem doses maiores de espironolactona, um antagonista mineralocorticoide. A gente teve no grupo placebo, né, 35% mais ou menos dos pacientes chegando na dose alvo de espirono. No grupo ativo, que recebeu o Lokelma, foi ao redor de 71%, então mais do que o dobro, né? Intervenção bem interessante. Mais uma vez, espirono é uma medicação extremamente barata, amplamente disponível, traz diminuição de desfecho, mas tem que ser usada para isso. Tem a questão do custo, né, do Lokelma, não é uma medicação barata, então tem que ver toda a questão da validação, né, do seu serviço, aí, principalmente se você trabalha no SUS, é um limitante importante, mas importante a gente saber que serve nesse contexto. Terceiro trabalho que a gente separou hoje, Figueiredo, foi o ARREST-AF. A gente cobriu recentemente no Congresso Europeu, 2, 3 meses atrás, a diretriz de FA. E na diretriz de FA tem um acrônimo CARE, né, que ele bota C de comorbidade, A de anticoagulação, R de redução de sintoma, controlando frequência ou ritmo, e E de evaluation, que é quando você acompanha o paciente, né, longitudinalmente. No C de comorbidade, o que é que entra nessas comorbidades, Figueiredo? Então, entra obesidade, que é muito prevalente, né? Então, sedentarismo, a dieta, hipertensão, diabetes, dislipidemia, apneia do sono, são várias comorbidades que podem estar relacionadas aí com a FA. Perfeito, né? E aí tem critérios lá que ele fala, né? Perder pelo menos 10% do peso, a pressão sistólica deve ficar entre 120 e 129 e assim por diante. Ok. O que aconteceu nesse... De todo jeito, as evidências que reforçam isso, muitas vezes são de trials que avaliaram cada intervenção dessa isolada. Exemplo, pega uns pacientes aqui, restringe álcool e vê o que acontece com a incidência de FA. O burden de FA aumenta, diminui, vê com pressão, mesma coisa. Beleza. O que foi feito nesse trabalho, a REST-AF, foi interessante. Eles pegaram pacientes que tinham recebido ablação para FA, e aí eles dividiam em dois grupos, o grupo de tratamento usual e o grupo do tratamento de comorbidades intensivo. E aí tinha meta bem direitinho, para pressão, a meta, para diabetes, para obesidade, fazer atividade física tantas vezes por semana, limitar a quantidade de álcool a 30 gramas por semana de álcool, enfim. Ele comparou nesses dois grupos, a única diferença era essa. De fato, o grupo de tratamento mais intensivo perdeu mais peso, a pressão sistólica estava mais baixa, melhor controlada e assim por diante. E o que foi visto em relação à liberdade, né? O paciente está livre de FA ao final de um ano, Figueiredo. Então, reduziu bem, realmente, com esses pacientes que fizeram essas mudanças mais intensivas, né, de comorbidades. Eles conseguiram uma redução importante comparado com o grupo controle. Exatamente, a gente tinha no grupo controle 40% dos pacientes aproximadamente estavam livres de FA completamente ao final de um ano de acompanhamento, enquanto que no grupo controle esse número é 62%, ou seja, aumentou em mais de 50%, né, a chance do paciente estar livre de fibrilação atrial. Por que esse trabalho é importante? Primeiro, ele misturou várias intervenções de um trabalho só, né? Segundo, ele reafirma, né, ele ratifica o que as diretrizes já dizem, que é crucial você abordar essas comorbidades. Por que isso é importante?
Muitas vezes a gente está pensando ali em tratamentos mais complexos, antiarrítmicos caros, ablação, etc. Mas 95% dos pacientes, foi colocado lá na discussão, 95% dos pacientes com FA, eles têm algum fator de risco desse. Não é um FA que surgiu do nada, né? Que é a lone FA, que acontece em 5% só dos casos. 95% das vezes vai ter algum fator desse associado e muitas vezes nós médicos a gente termina sendo muito permissivo. O paciente está com IMC de 29, está com a pressão de 144/80, está com a glicada de 7,8. Nada, besteira, isso aí está quase lá, está quase na meta, vamos que vamos. Não é assim, o trabalho mostra, as diretrizes já dizem, é importante a gente trazer esse paciente para as metas, porque ao controlar as comorbidades que levaram a FA, você diminui burden de FA, você deixa o paciente mais livre de sintomas e assim por diante. Trabalho importante, certo? Importante, e reforço que a gente tem que tomar cuidado com as comorbidades, não só no cenário da FA, mas na verdade em todos os cenários, na verdade, né? Aquela história do Life 8, Essential 8, né, da American Heart, que a gente tem que atuar na prevenção para evitar as doenças como FA e várias outras, né? Se você não sabe o que é o Essential 8, digita aí no YouTube, Cardio Papers, Essential, né, com T no final, que é em inglês, Essential 8, que tem um podcast só sobre isso, onde a gente discute com você. Lembrando, Eduardo, gostei do resumo, mas eu queria saber em maiores detalhes o Summit que vocês falaram no primeiro dia, o SARA que vocês falaram hoje, etc. O que é que a gente vai fazer? Aqui realmente o resumo do dia é curtinho, é para ser 10, 15 minutos, bola na rede. Mas, como em todo congresso, há muitos anos já, internacional, a gente faz uma mega revisão, e essa daí pode sentar que vai ser demorada mesmo, que a gente vai entrar estudo por estudo, em detalhes e etc. Né? Então, fica ligado aqui no canal do YouTube da gente. Se você não curte a gente ainda, se não segue, segue aí para receber conteúdos gratuitos e de qualidade. E se prepara que a gente vai fazer esse resumão, eu e Figuinha aqui, vamos discutir com você detalhes dos principais estudos do congresso. Encerrando aqui então, né, Figueiredo? Perfeito, mais um congresso, top. Ótimo congresso, não perde a revisão e a gente se vê por aí.